Amados, eu quero falar de um assunto hoje que está muito falado no meio dos jovens. E como eu amo essa juventude, que faz parte da nova geração de apaixonados por Jesus, eu quero falar desse assunto. Namorando Deus. Namorar Deus. Eu sei que a princípio assim, os mais tradicionais vão ficar talvez escandalizados com a palavra. E eu também me escandalizei a primeira vez que eu ouvi falar de namorar Deus. Será que é possível um ser humano ter a pretensão de querer namorar Deus? Mas a palavra namorar, quem fala é o próprio Deus. Em Oséias, Deus usa o profeta para transmitir uma mensagem de amor para a nação de Israel. E Deus chama Israel, a sua nação. Em Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Deus está falando de se manifestar a nós. Quando nós queremos conhecer o Senhor, buscar o Senhor, Ele vai se manifestar. E eu tive essa experiência de buscar a Deus, prosseguir, buscando. E de repente, eu começo a ver nos céus sinais que é Deus falando comigo. E esta chuva foi algo que mexeu comigo. Num próximo vídeo vou falar sobre a chuva, muitas experiências com a chuva. Mas em São Paulo, Lençóis Paulistas, ficou marcado, todo dia chuva. Todo dia chovia em cima da igreja. Então o povo, quando descobriu que a chuva vinha, e era a demonstração do amor de Deus, aqueles jovens ficaram eletrizados. E todo dia queriam mais chuva, mais chuva. E Deus manifestou assim com chuva. E essa é um exemplo que eu falei, Deus falando conosco. Mas a primeira vez que Deus falou comigo sobre namorar Deus, foi um momento de muita perseguição. Nós estávamos na cidade de Faxinal Soturno, caiu uma bola de fogo sobre a cidade. E Deus fala comigo de uma nova geração que estava nascendo. Uma geração como Elias, uma geração como João Batista. E nesta época, como prova desta manifestação, como prova desta visão, Deus nos deu a nossa filha, Gabriele. E hoje, enquanto eu escrevo esta matéria sobre a filha do nosso amor, eu estou me referindo primeiro, ao amor de Deus por nós. Depois, eu e minha esposa, nós nos casamos e nos convertemos, e de repente ela passou por uma enfermidade, uma dor, uma doença, que sabíamos que era Deus que estava permitindo esta dor. E durante 40 dias, eu busquei ao Senhor. Nesses 40 dias, nós simplesmente, nós dois simplesmente choramos muito. Nós buscamos a Deus para entender o que Deus queria, porque havia tantos milagres, tantas curas em nossos cultos, nossas reuniões. Havia tantas manifestações da graça de Deus. Mas somente ali, na nossa casa, a doença tomou conta, a dor. E durante 40 dias eu falei com Jesus, todo dia, ao ponto de eu já estar brigando: Senhor, por que não cura minha esposa? Eu só queria saber da cura, não pensava em mais nada. E eu falava, tá ligado, eu usava chavões que nós cristãos falamos, determinava, jejuei, nada adiantou, nada curava a minha esposa.
Até que eu comecei a perguntar: Senhor, por que tu não cura minha esposa? Eu sei que o Senhor pode. O Senhor cura todo mundo na minha cidade. Eu fui processado devido às curas e só na minha casa não acontece. Até que ele começa a falar comigo. Primeiro, durante 40 dias eu vi a situação do pecado da igreja. A igreja de Jesus Cristo, os pregadores e os membros em pecado, usando Deus, uma série de situações e a tristeza de Deus. Depois, quando fechou 40 dias, eu estava na Santa Ceia, em Santa Maria, meu amigo pastor Antônio Pinheiro do meu lado, e ele pediu para mim orar pelo pão, consagrar o pão da Santa Ceia. E eu, no meu espírito, no meu coração, eu dizia: Senhor, eu não vou ser hipócrita, eu não vou orar pela cura, aliás, pelo pão, porque representa a cura divina. Minha esposa está doente. Eu não vou ser hipócrita, estar orando pelo pão e a minha esposa ali no primeiro banco, segundo banco, doente, morrendo. Ela teve uma enfermidade que as suas células não se multiplicavam e não se renovavam. Então, ela envelhecia rapidamente. E os médicos dizem que uma criança com 5, 6 anos de idade, se tem essa doença, sua aparência vai ser de 90 anos. Então, uma doença terrível. E quando eu brigava com Jesus, por que não cura minha esposa? Ela está doente. Claro que ele sabia que ela estava doente, mas Jesus queria falar comigo profundamente. Nesses 40 dias de jejum, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, numa chácara metodista, quando fechou 40 dias, eu fui à Santa Ceia, e nesta hora, ele fala comigo e fala comigo e diz: minha igreja está doente, cura a minha igreja e eu curo a tua esposa. Eu dei um passo para trás: Senhor, se eu não tenho poder de curar nem mesmo a minha esposa, como é que o Senhor vai me pedir para me curar a sua igreja? Tem lógica, eu não tenho poder. Houve um silêncio. E eu disse: tudo bem, Senhor. Me diga como é que eu vou fazer isso? E ele me respondeu: pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Eu entendi que era uma missão, era um novo trabalho, era um novo ministério, um novo chamado. E aí eu disse: tudo bem, Senhor. Eu aceito. Só me diga como é que eu vou fazer. Quando ele disse pelo meu Espírito, eu vi uma nuvem enorme em todo o nosso Brasil. Uma nuvem de fogo. E eu já tinha recebido uma visão que ele iria levantar novos ungidos, semelhante a João Batista, que iriam pregar com grande ousadia e fora das 4 paredes, preparando o caminho para a volta de Jesus. Eu sabia que uma geração estava nascendo no Brasil. Na mesma época, um novo som. Eu tive uma visão de anjos descendo e trazendo um novo som para a terra. E ali começou a nascer no Brasil um outro tipo de som, uma outra maneira de louvar, de adorar, mais jovial, mais moderno, mais com mais força, mais vigor, mais jovem. Estava nascendo uma geração que iria amar a Deus, iria namorar a Deus, noivar, casar. E naquele momento que Jesus falava comigo, que minha esposa estava doente, ele perguntou para mim: tua esposa pode ter filhos? Eu falei: não, Senhor, ela não pode ter filhos. Assim está a minha igreja, disse Jesus. Ela também não pode. Naquela época,
o número de evangélicos do Brasil era 2%. A igreja não se multiplicava, não se renovava. A igreja não crescia. E Jesus falou comigo assim: está na igreja, não posso casar com uma noiva doente, uma mulher doente. É uma noiva doente. E aquilo para mim foi muito forte. E ele então começa a dialogar comigo, comparando minha esposa com a igreja, me mostrando a igreja do ponto de vista dele, e eu só podia ver a minha esposa. Então assim ele falou comigo. Lembrei de Oséias, que Deus usou Oséias para casar com a mulher, para poder falar assim ao seu povo. Deus trouxe uma mensagem para mim. Eu só pensava na minha igreja local, na minha igreja de Faxinal do Soturno, que tinha 2.000, 2.500 pessoas cada reunião de tarde, e quase 1.500 à noite, uma cidade pequena, 5.000 habitantes na época. Para mim estava muito bom ter uma igreja grande, mas para Jesus não. Jesus olha para a igreja lá de cima e ele vê a igreja como um todo. E é assim que ele quis me mostrar. Minha igreja está doente porque cada célula é parte do corpo da igreja. E a igreja, ela é uma mulher doente. Então o rim talvez não esteja funcionando, o coração não bate direito. E cada célula precisa ser renovada. Cada célula precisa ser energizada. Cada órgão precisa ser revigorado. Jesus me mostrou que cada pessoa do corpo de Cristo precisa do Espírito Santo para poder executar o propósito de Deus. E eu, como apóstolo, e os pastores, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, precisam preparar esta igreja. Cada membro cheio do Espírito Santo vai desempenhar seu papel para que o corpo todo venha a crescer até chegar à estatura do varão perfeito, à medida de Cristo, como está em Efésios 4, do capítulo 4, de 11 em diante. E depois no capítulo 5, Jesus fala da mulher, do homem, do casamento, que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E eu estava recebendo então a mensagem que assim como eu amava minha esposa, eu precisava dar a vida por ela, eu estava jejuando por ela, assim Cristo estava também entristecido de ver a situação da igreja nesta época. Então Cristo olha para a igreja na face da terra e vê ela doente, como uma mulher que não pode casar doente, que não pode ter filhos, que não pode se entregar ao casamento. Eu não podia ter um relacionamento de marido e mulher com minha esposa, ela estava doente. E Jesus também não podia ter esse relacionamento com a igreja doente. Agora você caminha comigo nessa revelação, vamos caminhando. E eu vou começar falando. Tem pessoas na igreja que conhecem Jesus somente como o médico que cura. Outros conhecem Jesus como Jeová Jireh, aquele que dá a provisão. Outros conhecem Jesus como o libertador, aquele que dá a vitória contra os inimigos. Israel conhece Jesus assim, o Deus, o Messias, o Deus de Israel, como aquele que dá proteção contra os inimigos na guerra. Mas e que povo? Onde está o povo que Deus vai conhecer e que conhecerá a Deus como noivo, como marido? Eu quero dar aqui um parênteses para os pregadores que hoje brigam no Brasil discutindo sobre o cair, não cair, levantar, não levantar, sobre é de Deus, não são, não é.
quero que você saiba que é uma tradição em Israel, na cultura, que a noiva, antes do casamento, ela é mergulhada na unção, ela é mergulhada no óleo, para se preparar e se encontrar com o noivo. Assim como Esther teve que se preparar com óleos, com perfume, para se encontrar com o rei, assim a igreja vai mergulhar numa unção extraordinária. Nos últimos dias, próximo do arrebatamento, Jesus vai ter uma igreja que vai mergulhar na unção do Espírito Santo. Esta igreja é a igreja, a noiva, que vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Já deu para perceber que não vai ser fácil passar essa visão, né? Mas vamos retornar. Vamos retornar àquele momento especial que Jesus falou comigo e que me chamou para esse ministério. Eu falo do ministério de mudar de lugar, de sair da situação que eu estava. Estava acomodado com uma igreja que estava boa, muitos milagres, maravilhas, mas Jesus não estava contente com a igreja no Brasil. E então ele fala comigo desse jeito, deixa a minha esposa adoecer, para me mostrar que a sua igreja estava assim também doente, e que faltava para esta igreja o Espírito Santo, faltava a unção, faltava a intimidade, faltava uma revelação. E ele fala comigo assim, eu disse, cura a minha igreja, Senhor. Aliás, cura a minha esposa, Senhor. Ele disse, cura a minha igreja. Mas como é que eu vou fazer isso? E ele responde, pelo meu Espírito. Então aqui entra o Espírito Santo, agindo para curar a igreja doente. Igreja doente, células morrendo, não se multiplicam. As células não se multiplicam, só morre, a pessoa envelhece. Estarei falando depois sobre essa visão das células, visão celular, a multiplicação pelo poder do Espírito Santo. E concluindo a visão, quando Jesus falou comigo que queria que eu mudasse a visão, queria que eu levasse a unção, queria que eu falasse para o seu povo, ele dá uma experiência dentro da minha casa. E quando eu aceitei, naquela hora que eu aceitei, o pastor que estava do meu lado, o pastor Antônio Pinheiro, recebe de Jesus uma palavra. O Espírito Santo falou com ele, vai lá agora e diga para ela, eu estou dando a ela agora um corpo novo, nesse exato momento. Quando eu aceitei a missão, ele responde a minha oração. Minha esposa foi curada. Saíram litros de inflamação do seu corpo. Ela também padecia de uma infecção generalizada. Não podia ter filhos. A primeira coisa que aconteceu logo a seguir, ela engravidou. E nasceu a Gabriele. Nesta época, eu estava sofrendo a maior perseguição da história, porque Jesus tinha curado todo mundo naquela cidadezinha pequena de Faxinal Soturno. E eu estava sendo perseguido, mais de 50 vezes tentaram nos matar. Era a maior pressão em toda a minha história. Mas Jesus me faz entender que o pior estava por vir. Que eu teria que enfrentar muito mais oposição depois que ele me deu essa missão. Eu fui processado na época foi o Estado que moveu um processo contra mim, porque padres, Igreja Católica e outros órgãos se levantaram contra nós de forma que eu não podia mais sair na rua, não podia mais andar caçado dia e noite. Então enfrentei um processo civil, as autoridades civis me processaram por causa dos milagres. Mas agora o pior viria, eu seria processado, perseguido pelos próprios religiosos.
colegas, devido a uma visão. E tudo isso Jesus estava me preparando então para isso. O que eu achei muito interessante, que eu fiz uma analogia com o livro de Oséias, é que quando Deus falou com Oséias, quis mostrar que a esposa dele era como Israel. Jesus falou comigo, me mostrou minha esposa doente, dizendo que a sua igreja estava com o mesmo tipo de enfermidade. E agora eu pensava em curar minha esposa e ele pensa em curar a sua igreja. Então entramos em aliança. E eu fiz uma aliança com Jesus de fazer esta obra, de levar esta visão e ministrar a unção. Eu saí daquela cidade, cheguei na minha cidade, Santa Maria, saí de Santa Maria, fui para a Faxinal Soturno, lá tem um grupo de jovens. E eu sentia tanto poder que eu pensei assim, eu vou desmaiar, eu vou queimar, eu vou ser como um boneco de plástico na fornalha, tanto que eu sentia aquela força, aquele poder todo. Teve um tempo que eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu vou explodir de tanto poder. E o Espírito Santo falou comigo, literalmente, naquela hora, você está achando muito? Está explodindo? Está demais? Então, ministra a outros, transfere. E eu pensei, como vou fazer isso? Então eu mandei os jovens começar a dançar ao redor e fiquei com a Bíblia na mão e falei assim, o primeiro que passa na minha frente eu vou liberar. E quando eu baixei a Bíblia, teve um que caiu e ali ficou na unção e ele começou a tremer no chão. E assim que eu vi pela primeira vez no Brasil, aqui entre nós, nunca tinha visto em lugar nenhum esse tipo de manifestação da unção. Dias depois esse menino foi, Deus mandou enviar ele para Nova Palma, uma cidade próxima, que o padre não aceitava o nosso trabalho. Lá tinha um centro de macumba. E esse menino foi, e quando ele entrou no centro de macumba, ele disse, estou aqui em nome do Senhor Jesus. Na mesma hora, 30 e poucas pessoas caíram no chão, feiticeiros, macumbeiros, endemoniados. E ele trouxe essas pessoas para a igreja. Então aquela unção que estava no meu ministério passou para outro jovem. E é isso que Deus queria, que cada membro da igreja tivesse a mesma unção para multiplicar, para ganhar almas, para multiplicar as almas. Não apenas em cima de um apóstolo, de um pastor, de uma autoridade, não, mas no corpo de Cristo, em cada membro, para que a multiplicação pudesse acontecer. E aí, enquanto acontecia isto, enquanto essa manifestação acontecia nos nossos jovens e pessoas idosas, minha esposa estava grávida, era a Gabriela. Então a Gabriela veio no momento para trazer para nós uma mensagem da parte de Deus, marcando o início de uma nova época, uma geração que está nascendo, diferente, uma geração de apaixonados. Na mesma época que a Gabriela engravidou, aquele pessoal que estava ali em Faxinal, 52 pessoas, foram batizadas no Espírito Santo. Todos viram uma bola de fogo que desceu sobre a cidade. E desde que houve isto, aquela bola de fogo, essa unção começou a se manifestar. Eu falo de uma unção de intimidade, de amor, de paixão, em que aqueles irmãos ficavam muitas horas buscando a Deus. Eles ficavam ali abraçadinhos com Jesus. Eles ficavam, um abraçava o outro, ficavam orando muito tempo. Quando um se desviava, havia choro, mas choro desesperado. Noites inteiras de choro, de oração, dia e noite. Nunca mais acabou as orações, 24 horas, 24 horas, 24 horas. Sempre tinha alguém chorando. Meu Deus, que é isso? O que aconteceu? Nasceu uma igreja apaixonada. Uma geração que não quer só cura. Era muito importante de falar isso para as igrejas que falam mal da unção.
Se você está contente só de ver curas na tua igreja, amém, continua. Mas não culpe os apaixonados de querer o próprio noivo. Assim como Maria estava lá trabalhando, aliás, a Marta estava trabalhando, Maria queria ficar abraçadinha em Jesus. Maria de Betânia queria ofertar para Jesus tudo que tinha. Os discípulos ficaram indignados. Poxa, deixa ela. Deixa os apaixonados aí enrolando no chão. Eles querem. Eles não estão mais naquela fase da cura, do milagre, buscar carro, pelo contrário, eles querem perder tudo por Jesus. E é assim que eu vi acontecendo. Uma pequena cidade, acontecendo milagres, todo mundo curado, consultórios fechados, processo contra o pastor, e agora os jovens apaixonados, e agora Deus começa a usar os jovens, e milagres acontecem. E nós então levamos esses jovens para a cidade de Cachoeira do Sul, e ficamos 21 dias lá, porque eles estavam perseguidos. Então, nesta perseguição, eu tive que levá-los para fora da cidade. Veja que no início era eu perseguido, por causa da unção. Porque o diabo odeia isso. Ele foi ungido. E ele perdeu esse lugar. Agora nós estamos ocupando. Ele odeia isso. Ele persegue mesmo os ungidos. Ele não quer saber de pessoas apaixonadas por Jesus. Ele não se importa que você vai na igreja e só para buscar uma bênção. Não muda a tua vida, não muda nada. Não muda o destino, não muda a eternidade. Mas, se você for selado com o Espírito Santo, tiver uma experiência profunda com o Espírito Santo, isto muda a eternidade. Muda a sua vida, você vai viver eternamente. Bem, lá no camping da prefeitura, ficamos 21 dias buscando a Deus, cada vez mais apaixonados. Até que um momento especial, domingo de manhã, todos estamos ali orando, de mãos dadas. E o Espírito Santo falou comigo: diga para eles que, em vez de ficar orando, gritando, pedindo, diga para eles namorar Deus. Namorar Deus? O que é isso? Eu fiquei pensando, não posso falar isso. Nossa cultura, nós pensamos, quando falamos em namoro, nós pensamos em sexo, coisas ilícitas, coisas assim. Nossa ideia de namoro é completamente diferente da Bíblia. Então, não posso falar isso. Mas o Espírito Santo foi me convencendo. O que é namorar? Você fica olhando para a pessoa que está namorando. Você fica querendo conhecer melhor. Você fica com vontade de se encontrar com ela. E não tem tempo, não tem pressa de ir embora. Você sabe que é namorar, estar apaixonado. E eu falei para aqueles irmãos: pare de orar. Fique somente namorando Deus. Deus, tu é lindo, Senhor. Por favor. Senhor, tu és maravilhoso. Tu és eterno, tu és santo. Tinha um irmão que falava assim: tu é doce como mel, Senhor. Tu és lindo. E começamos a entrar em uma nova dimensão de adoração. Depois de algumas horas, não sei quanto, eu tive uma visão do céu, dos querubins. Os querubins lá no céu, adorando a Deus. Quando os querubins adoram a Deus lá no céu,
eles começam a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando os querubins começam a adorar, é como uma roda que move outra roda. Há uma sequência. Logo a seguir vem os anciões, entregam suas coroas a Jesus. Eu poderia dizer que poderia ser como os líderes que hoje são donos de impérios, dominam a igreja. De repente tirar sua coroa de dono da igreja e colocar os pés de Jesus. Aqueles autoridades que se dobram para Deus, apóstolos, profetas que se dobram, se entregam a Deus a verdadeira glória de Deus, a honra devida ao Senhor. Eu poderia dizer que aqueles anciões representam exatamente isso. E logo depois vem milhares de anjos. E quando os anjos vêm, começam todos os joelhos a se dobrar no céu, na terra, debaixo da terra. Isso tem um avivamento, quando todo o joelho se dobra, até os demônios. E tudo isso começa com esse amor, com essa adoração, com esse namoro do homem com Deus. É isto que Deus queria falar conosco. Ele quer um relacionamento, Ele quer um namoro, Ele quer um noivado, Ele quer que a gente chame Ele para conversar, para ter comunhão. Ele quer realmente, Jesus procura uma noiva para casamento. Ele começa com o namoro, chega o noivado e vai ao casamento. No Antigo Testamento se falava de namoro, no Novo Testamento e no final do Apocalipse já se fala de casamento, as bodas do Cordeiro. Jesus vem buscar uma noiva preparada, Ele quer casar. E Ele então prepara uma noiva para o casamento. É você. E aqui me perdoe todos os demais que são contra a unção. Fique à vontade, eu não vou criticar você. Não vou criticar as igrejas tradicionais. Se você gosta de ler a Bíblia e conhecer a Bíblia, continue firme. Você está feliz com isso? Amém? Você gosta de cantar e fica nisso, fica nessa. Amém? Você chegou ali, você parou, você não quer crescer mais, nem se aprofundar mais, fique à vontade. Mas eu quero conhecer a Deus cada vez mais, como o apóstolo Paulo, e até chegar naquele momento que vou estar com Ele no céu, para sempre. Eu quero casar. Quem quer casar, ele pensa em casa, ele pensa em ter filhos, ele pensa em futuro, ele pensa em deixar uma herança, ele pensa no que os seus filhos irão ser. Eu quero concluir dizendo que quando Jesus Cristo curou minha esposa, ela engravidou, nasceu a Gabriele, esta filha do nosso amor, começou com o noivado, começou com o namoro, aliás, entre nós e Jesus. E esta filha querida, abençoada, ela está entrando numa fase que eu vou falar depois, que a unção também cresce, a unção também amadurece, e chega um tempo que a unção, ela chega a um ponto de transferência. Quando Eliseu esteve 24 anos com Elias, chegou o momento de receber a capa. E hoje é um momento muito especial, que Deus está preparando o Brasil, uma nova geração. E Ele, a mim, falou profundamente, quando nasceu a Gabriele, passou o tempo da perseguição, e veio um novo tempo de paz, de alegria,
de vitória, de cura. Veio um novo tempo para nosso ministério, começamos de novo. Veio o tempo de voar como a águia. A Gabriela nos ensinou a amar. É uma filha apaixonada, ela é tão apaixonada por Deus, pelo Espírito Santo, que por ela, só para ter uma ideia, nós estamos morando na igreja. Minha filha gosta e ama demais, por ela morava dentro da igreja. Ela é apaixonada por Jesus, apaixonada por seu pai, ela ama o seu pai. E nós amamos nossa filha, ela veio nos ensinar. Deus colocou nela um amor especial pelo pai e pela mãe, especialmente pelo pai. Ela veio ensinar a mim a ser um pai como Deus. Deus é apaixonado por seus filhos. Ele quer que eu seja apaixonado por meus filhos e ame meus filhos. E fique com eles, e tire tempo com eles. E é isso que eu faço hoje. Eu tenho um ministério, viajo pelo mundo, mas o tempo com meus filhos é especial. O tempo de namoro entre pais e filhos, de comunhão, de se conhecer, de andar junto, de participar é muito especial. Eu quero estar junto com meus filhos, em todos os momentos. Viver, deixar uma marca, um memorial, marcar nossa existência, nosso tempo junto com eles. Minha filha Gabriele, no aniversário, veio trazer para nós uma nova maneira de ver Deus. Por isso eu chamo ela de a filha do nosso amor. A filha do meu amor com a minha esposa e do nosso amor com Deus. E começa então a nossa série sobre namorando Deus, falando da Gabriele, um pouquinho da história, dizendo que as próximas mensagens vamos nos aprofundar. Jovem, você que me ouve, assim que você namora tua noiva, tua namorada, se arruma, bota a melhor roupa para se encontrar com ela, marca um encontro. Assim Deus quer também que você vá até Ele, tenha um encontro com Ele, converse com Ele, troque ideias, faça projetos e planos para o futuro com Ele. E Ele está ungindo de uma forma especial jovens que vão mergulhar nessa unção. E quando você está namorando, olha que interessante, um dos próximos capítulos do nosso livro Namorando Deus, vamos falar do vinho novo. Quando chega o momento da comemoração, o noivo serve vinho para a noiva. Você vai ver jovens embriagados do vinho novo. Jesus está dando vinho para essa geração. E aqueles que bebem esse vinho nunca mais usam drogas. Sabia disso? No casamento, há um momento de grande prazer e de conhecer, quando o homem conhece a mulher e tem um relacionamento sexual e conhece a mulher, entra num momento de um grande prazer no casamento. Vou falar também do prazer que aquelas pessoas estão sentindo quando estão cheias da unção, elas vibram, elas têm um verdadeiro transbordar de um prazer sobrenatural que ninguém entende. Quero dizer que os casados entendem das coisas de casados, os solteiros entendem de coisas de solteiros, menino entende de coisas de menino, adulto entende de coisas de adulto, e aqueles que são adultos na fé estão querendo se aprofundar. Vem comigo, nos próximos artigos, nos próximos momentos que vamos estar juntos, estarei falando cada vez mais dessa intimidade que começa com o nosso namoro com Deus. Deus te abençoe. Até.